Se você está acompanhando nossa série da Bev Engine, você viu que nós começamos a trabalhar com o nosso grid construindo nosso componente .rs. Se você não viu ainda, você pode ver no card que eu vou colocar aqui sobre a nossa playlist da Bev Engine. E vamos trabalhar agora com outros componentes que envolvem o grid system do nosso jogo. Então, vamos para a tela agora. Bom, para a gente começar o nosso projeto hoje, a gente vai construir algumas funções para traduzir o sistema de coordenadas do Bev para o sistema de coordenadas que a gente precisa. Então, vamos agora para a tela. Bom, agora eu estou no meu Helix, eu vou entrar aqui então em Helix. Tenho aqui meu O, vou usar a opção 2.O, que para mim é criar um novo arquivo aqui no Helix. Então, vou chamar de src grid.rs. E vou abrir ele. Bom, eu tô aqui na minha tela, vou criar primeiro um mod. Primeiro eu vou, na verdade, anotar aqui o CFG, colchetes, teste, para falar que eu vou criar um módulo chamado teste aqui e abrir um bloco de código. Agora eu vou usar aqui um use super, asterístico, ponto e vírgula, para falar que eu vou usar tudo que tiver dentro desse módulo, né, para chamar aqui. Vou criar meu primeiro teste. Vou criar aqui uma função fn transform has correct scale for window. Vou fechar aqui meus parâmetros e vou abrir outro bloco de código. Agora eu vou criar o teste que a gente quer. Então eu vou primeiro fazer o nosso arrange. Bom, eu vou criar agora a minha primeira coordenada. Então vou falar que é o meu expected transform vai ser igual a window, não, na verdade vai ser igual a transform e vou passar aqui algumas coordenadas. Aí dentro do meu objeto transform eu vou preencher o campo scale, e o scale vai ser um vec3.new, não é ponto, na verdade é ponto.new. Aí eu vou preencher aqui com 20 ponto, vírgula, 20 ponto, vírgula, 1. Aí vou pro ponto, default, para ele preencher o resto dos parâmetros, né, que estão dentro do transform com os parâmetros default. Deixa eu só pôr aqui, tem uma vírgula também. Aí termina aqui com ponto e vírgula. Agora eu vou criar um outro let aqui que chama default transform, que vai ser também um transform. Vou abrir aqui o bloco de código. Vou falar que o parâmetro scale aqui também vai ser um vec3 new, e aí abre um bloco para preencher os parâmetros. Aí os parâmetros aqui vão ser 2 ponto, 3 ponto, 4 ponto. E aqui também ponto, default, e aqui falta um ponto, porque todos os campos aqui são do tipo F. No caso acho que é F32. Agora eu vou criar um outro parâmetro aqui que é o sprite size, que é o tamanho do nosso sprite. Ele vai ser igual a square new, na verdade não, o que a gente tinha feito era um size, ponto, square, aqui um ponto. Fazer um sprite de 1 por 1. E por enquanto, beleza. Agora eu vou criar aqui o nosso act. Na verdade, antes de eu criar meu act aqui, eu vou ter que criar mais um campo, que vai ser o let window, que eu preciso definir a minha janela, que vai estar meu plano cartesiano dos meus sprites. Então, vou falar que é igual ao window, ponto, new. Na verdade, o window não tem new. Então, abre, fecha chaves. Vou falar aqui que é um resolution. Aí vou usar a minha função window resolution. Aí sim, new. Vou criar aqui uma janela de 200 por 200, um quadrado. E vou pôr aqui 2 pontos, mas antes vou ter que pôr aqui também default, para ele devolver os parâmetros default aqui do meu teste. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer os imports. Então vou dar um use create components ponto size, que é para a gente usar o size.square. Aí a gente também precisa usar o ponto window, na verdade não é window, é bev window resolution, que é o que vai fazer o nosso window resolution aqui. Eu fiz os imports e vou fazer a nossa ação. Vou criar então aqui uma função chamada scale size, e ela vai ser uma função que vai receber um emut. Cadê o E? Emut default transform. Vai receber também a referência, que daí não vai ser mutável, de sprite size. E por último vai receber minha window. Aí minha window também vou passar aqui a referência dela, ponto e vírgula aqui para fechar.
Então, eu tenho uma função que precisa receber meu default transform, que digamos assim, a posição que eu estou, vai rodar no caso o sprite size, que é o tamanho do meu snake, digamos, da cabeça do snake. Aí eu vou passar também a janela. Aí ele vai ter que... Eu tô passando aqui minha referência mutável no meu default transform, porque ele vai ter que se transformar no meu expected, então quer dizer que ele andou, fez um movimento e o movimento foi traduzido no tamanho na posição que eu gostaria, dentro da window. Então eu vou pôr aqui meu assert. Na verdade eu tô fazendo isso, mas isso é do Python. Eu preciso fazer assim. O comentário não é com cerquilha, com duas barras. Que a gente às vezes eu tô acostumado nesses últimos dias trabalhando mais com Python, aí fica dando esses tilts. Aí eu tenho agora que fazer um assert equal, que é uma macro. Eu vou falar que meu default transform tem que ser igual ao meu expected transform. Põe um ponto e vírgula aqui. Salve. Bom, agora eu vou rodar meu teste. Então vou dar um cargo teste. Eu não tô no projeto. Projects, Snake Dev aqui. Dou um cargo teste agora. Vai rodar. Beleza, meus testes estão passando ainda. Eu não estou usando essa janela ainda. Tem um erro aqui que tem um izinho. Aqui ele fala que espera um semicolon, certo? Que na verdade é essa colchetes aqui. Aí ele fez o teste, mas o teste ainda não está rodando. Então vou vir na main e vou chamar aqui meu mod grid. Deixa eu ver se ele vai importar. Importou. Agora ele vai pegar e vai dar erro no meu teste. Beleza. Que ele deu erro aqui, scale size não está funcionando dentro desse escopo. Não funciona porque ele não existe. Então a primeira coisa a gente vai criar a função scale size. Então vou criar ela aqui. Então meu scale size vai receber um transform, que vai ser do tipo transform. Aí a única diferença aqui, na verdade, é que eu preciso falar que ele é do tipo emote. Aí eu preciso fazer agora que ele vai receber um sprite size. Então vou chamar de sprite size. Sprite size vai ser um size e uma window que vai ser uma window resolution. Já importo. Na verdade aqui eu vou usar só o window mesmo. Deixa eu pedir para ele importar. Vai ver o window. Aí a gente precisa pôr o e-comercial aqui em size, um e-comercial aqui no window. E beleza, aqui eu abro um bloco de código, eu já tenho meus parâmetros, eu já tenho por enquanto tenho minha função. Vamos agora começar a construir a função. Bom, para começar a construir a função, eu vou precisar do tamanho do meu weight e height. Então, vou trazer aqui essas constantes. Não pegou aqui, deixa eu configurar, copiar de novo. Aí vem aqui e colo. Beleza, tem meu... Então, vou falar aqui que estou com o meu transform.scale vai ser igual a vec3 new. Aí a gente vai precisar passar, né, nossa altura e largura e profundidade. Então vamos passar aqui que sprite.width dividido pelo nosso grid width, que é a nossa constante, vezes nosso window.width. Tá aqui que é uma função. Aí dou uma vírgula, vou falar que nosso sprite.height dividido por nosso grid height vezes window.height e depois um ponto. Todos eles são F32, então eu vou ter que fazer um cast aqui para nosso grid width é um F32 e o nosso height, nosso width tem que ser F32. Então nosso transform ele tem que ser o tamanho do sprite size, aqui tá só sprite, né? Sprite size width, sprite size height dividido pelo tamanho do grid multiplicado pelo tamanho da janela. E aí a nossa profundidade é 1 porque o nosso jogo é em 2 dimensões apenas. Aí eu vou dar aqui um ponto e vírgula. Bom, aqui o size precisa ser importado do nosso components. Se ele fez... então eu não preciso dessas constantes que ele está importando lá do nosso components, está certinho. E aí nosso transform também precisa ser importado. Bom, o transform aqui tá falando que tá fora do escopo, eu vou importar aqui o prelude, que já vai resolver. Faltou um aqui. Deveria resolver transform.
transform. Não deveria dar erro, mas transform, que também faltou um S. Nessa série aqui eu tô às vezes errando bastante digitação, né? Mas agora vamos rodar o teste de novo. Carga o teste. Beleza, ele fala que o meu expected transform tá escrito errado. Aqui é expected transform e aqui eu coloquei expected transform. Transform, aí eu acho que vai dar o teste que eu quero. Falando que é um let mut. Outro erro aqui, então a gente já põe que o nosso default transform é um let mut, que ele vai sofrer uma mutação. Vamos rodar o nosso teste novamente, vamos ver o resultado. Beleza, temos ali o component, temos os testes no snake, mas aparentemente ele não mostrou o teste do transform. Deixa eu ver aqui. Component, size square, create size square, aí os outros, ele deu alguns warnings aqui que por enquanto não são um problema. E tá falando que nossa função eu já sei qual que é o problema. Aqui nosso transform faltou a anotação teste, que tá entre colchetes. Daí o teste vai ser considerado um teste. Eu esqueci de anotar, mas agora vai. Beleza, agora nós temos 6 testes e temos aqui o teste grid, transform com scale foi ok. Então quer dizer que funcionou. Então a gente teve aqui, a gente passou o nosso 2, 3, 4, ele voltou um 20, 21, que é a posição referente, né, a posição 2, 3, 4, para uma janela de 200 por 200. Então só recapitulando aqui, né, vamos abrir nosso components, nosso... Engraçado que eu acho que não está aqui ainda. Vamos no nosso main aqui, então. Então nosso grid width e grid height tem 10 por 10. Deixa eu só ver que crate que ele tá importando. Eu não trouxe pra cá porque ele tá... Bom, eu vou fazer primeiro uma alteração aqui, que aqui eu não tô usando esses dois parâmetros. Eu vou copiá-los e vou jogar eles lá no nosso grid como constantes. E aí eu tiro esse import aqui, que eu achei meio estranho. E beleza. Aí tá falando que ele não é usado porque a nossa função já é um dead code. Mas aí tudo bem. Vou rodar o teste só para ver se funcionou o nosso refactor. Certo, nosso teste continua funcionando. Então aqui é mais fácil para a gente explicar. Então eu tenho um grid que é 10 por 10. Então eu pego o meu vec que é 2, divido pelo tamanho que é 10, que vai dar 0.2 e vou multiplicar pelo nosso widget e vai dar 20. Aqui, nosso height, ele vai ter 0.3 dividido pelo height, que é 10. Então, se ele é 3, vai virar 0.3. Multiplicado pelo height vai dar 30. Aí o 4 eu não sei porquê. Deixa eu ver. Vou refazer a explicação. Então, explicando aqui rapidamente, a gente tem nosso vetor default transform e a gente tem nosso sprite size que é do tipo 1. Então, qual que é a lógica aqui que a gente fez? O sprite size ele tem uma altura e uma largura de 1. 1 dividido pelo tamanho do nosso grid, que é 10, vai dar 0.1. Aí, multiplicado por 200, vai dar 20. Por isso, aqui a gente colocou um número qualquer para o nosso vec, porque a gente está verificando se o nosso sprite size vai estar na posição 20. Porque o que importa para a gente aqui é o que o sprite, nesse primeiro momento pelo menos, nesta função a altura e a largura do nosso sprite não vai ser sempre 1, né? Mas nesse caso vai ser 1. Aí a gente vai dividir pelo altura e largura, vai ficar com 0.1 e vai multiplicar pelo tamanho da janela. Agora 200 vai ser 20. Se for uma janela de 400 pixels, vai ser 40. Então a gente sabe, independente do tamanho da tela, ele vai conseguir traduzir para a gente. Bom, com isso a gente tem um sistema que traduz a janela para o tamanho do sprite na posição da janela. Agora a gente precisa criar uma função que vai trabalhar com isso dentro da janela do Bev propriamente dita. Essa função a gente não vai fazer um teste, mas a gente está garantindo que uma parte, né, do sistema com esse teste aqui de baixo. Então eu vou criar aqui uma nova função. Deixa eu abrir aqui um fn e vai chamar de size scaling. Essa função que vai chamar um primary window, que vai ser uma query de... eu fui para errado. Fazer uma query de window com primary window. Beleza. Aí eu quero que a primary window, eu quero que pegue, né, nessa query uma janela que tenha primary window. Então a gente vai usar o if, que é um filtro que a gente tem aqui no Bev, que é esse aqui, o if. Aí eu só vou cortar aqui e colar.
e voltar o e-comercial para cá. Aí beleza. Agora a gente vai criar uma outra variável que chama multiQ. Também vai ser uma query. Aí ela vai ter um size e um transform. Deixa uma vírgula aqui. Vamos abrir nosso bloco de código. Primária, então vai ser um let window. Vai receber primária window.get. Na get. Primary window, get single. E agora a função unwrap para desempacotar a janela. Vou fazer agora um for in q.iter mut para falar que eu vou, alterar o que está dentro de q. Vou receber aqui meu sprite size e no meu mut transform, que é esse cara aqui, O meu e é meu borrow, é só do size, eu não vou modificar. Agora o transform é uma referência mutável, então meu for vai receber um emut transform. Deixa eu voltar aqui, vou abrir meu bloco de código, aí vou chamar minha função scale size e vou passar aqui minhas referências. Então meu primeiro é o transform, então vou passar aqui o meu emut transform, pois o próximo, eu não sei se ele... tá aqui embaixo já. Meu sprite size e por último minha window. Aí aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Na verdade eu não posso fazer um emut aqui, eu preciso fazer que é um asMut. Aí vou pôr um ponto e vírgula aqui, beleza. Aí ele tá aqui com algum erro, eu preciso pôr aqui um emut keitermut. Que eu vi aqui o problema é esse comercial aqui. Vou tirar ele, aí beleza. Agora parou de dar erro. Beleza, agora aqui vai dar uma reclamação aqui de algumas coisas, mas eu vou deixar por enquanto reclamando. A gente vai criar mais um teste que vai ser uma função que possa converter a nossa posição. Então, vou criar ela aqui usando a mágica de edição para um pouquinho mais rápido. E daí eu explico assim que eu terminar. Beleza, foi dois testes. Um para converter a posição X do grid. Então, eu vou receber um X aqui que é posição 400 e o tamanho do meu grid. E outro aqui também, no caso, com a altura. No caso aqui a altura e aqui a largura, e tem que dar, um vai ter que dar menos 20 e o outro vai dar 20. Daí eu vou explicar logo mais por quê. Vou criar a função, então vamos aqui embaixo, vamos criar um fn convert. Vamos rodar o teste, não rodamos, o teste vai reclamar agora. Cargo teste, falou que convert não está dentro do escopo. Então vamos fazer um fn convert, vai receber uma posição que eu vou chamar de pos, que é um f32. Vou receber aqui um bound window, também vai ser um f32. E vou receber também um size, na verdade não size, vai ser um grid size length, que vai ser também um f32. E eu espero que me devolva um f32 dessa ação aqui. Eu vou fazer aqui um let title size, vai ser igual a bound window dividido por grid size length. Beleza. Bom, aqui eu vou colocar também a função inteira, porque aqui eu vou ter que explicar em partes, porque ela é mais complicadinha. Que é essa função. Então, vou falar aqui que a minha posição, que vai ser o meu retorno, esse cálculo vai ser o meu retorno, vai ser meu pos dividido por meu grid size length, vezes meu bold window, menos o bold window dividido por 2, mais title size dividido por 2. Você fala, nossa, aqui tá bem complicado. Vou explicar essa primeira parte primeiro. Bom, essa primeira parte aqui do cálculo é o seguinte. Ele vai transformar a posição, que é o meu grid, que é meu pos, vou dividir pelo tamanho do grid, que é o tamanho do grid do meu jogo, vou multiplicar pela janela. Então ele vai converter a posição. Bom, se você está gostando aí da série, ou você está acompanhando a série e não conhece Rust ou não tem o domínio da linguagem, você pode olhar num link aqui na descrição. Eu tenho um formato de texto, uma wiki, do qual eu tenho um curso de Rust que começa lá do zero. E caso você não goste de só ler, você queira um curso em vídeo, eu também tenho um curso em vídeo e o link também vai estar na descrição. O link, o caso do curso em vídeo é um curso pago e o curso em texto é um curso gratuito.
Então, do grid, que é 10 por 10, por exemplo, a posição que eu estou específico, posição 3 dele, 3x e 3y, por exemplo, e vou multiplicar, vou dividir pelo tamanho do grid e deve dar um número quebrado lá, no caso 0.3, por exemplo, e vai multiplicar pelo tamanho da janela, que, por exemplo, se for uma janela de 200 pixels, vai dar a posição 60 da janela. Porém, pelo sistema de posicionamento do Bev, ele vai ficar do lado esquerdo, só que a nossa janela do Bev, ela vem do ponto central, como eu falei na aula anterior. Então, em vez de ela vir do lado esquerdo, ela precisa partir do centro e fazer o posicionamento. Aí vem a próxima parte, que eu vou subtrair, né, então, minha posição, que está à esquerda, para ir para o centro, trazendo meu tamanho da minha janela e dividir por 2, porque se a janela é 10 por 10, a posição 5 é o meio, tanto no X quanto no Y. Então, ele vai dividir por 2 e ele vai centralizar o ponto do meu plano cartesiano. E aí, a minha última parte aqui, que eu chamei de Title Size, mas na verdade é Tile, que talvez isso tenha confundido algumas pessoas. Tile é o meu objeto, no caso é a cabeça da cobra, por exemplo. Então, o Tile Size dividido por 2 também é a mesma situação. Eu preciso pegar o tamanho do meu tile e dividir por 2, porque ele começa do centro e não da esquerda. E do jeito que está o cálculo, o posicionamento do tile, que a cabeça da cobra está à esquerda, eu preciso que ela vá para o meio. Bom, eu fiz esse PPT para ajudar na explicação, que o ponto de partida do Bev é do centro, e o tile também, que é o quadrado aqui, por exemplo, do meu Snake. Só que o meu sistema de coordenadas sempre vem da esquerda para a direita, então ele vai me dar um posicionamento pensando que aqui é 10 e aqui é 10, ele vai me trazer o ponto aqui da janela, que faz sentido, pensando em grid e posicionamento. Porém, a janela, quando a gente vai para o sistema do Bev, por isso que eu falei que ele é mais complicadinho, ele vem a partir do centro. Então, em vez de eu calcular que ele me dá o grid certinho na posição que eu quero, eu tenho que pensar que o ponto 0 é aqui. Então, tudo que está aqui do lado esquerdo é negativo e aqui é positivo. E assim vale também para o tile. O tile, se eu falar que é um tile de 1 por 1, ele vai partir do ponto 0 aqui e vai crescer 1 para todos os lados. Então, se eu não dividir o tamanho da minha janela por 2, ele sempre vai pegar para o lado positivo, né? Que no caso aqui, ele ficaria do lado esquerdo. É meio complexo, porque na verdade posso estar falando besteira, mas o lado negativo vai ser aqui e aqui, positivo aqui, então ele vai vir daqui. E eu quero que ele parta do meio, para ele centralizar a janela, o ponto 5, por exemplo, aí ele precisa estar aqui, senão ele viria para cá, porque ele não consideraria, ou ele sairia da janela, porque a coordenada estaria errado. Eu acho que essa é a parte mais chatinha de quando a gente está trabalhando com a Bev, é que você sempre tem que pensar que todos os pontos da sua janela partem do centro. E então todo o seu cálculo de tile, né, do seu personagem, quanto dos seus objetos no mundo, ele sempre tem que partir do centro e não da esquerda para a direita. Ponto 0 não vai ser aqui, no começo da reta aqui que eu desenhei. Não sei se dá para ver bem meu mouse, mas não vem do lado esquerdo, ela vem do centro. E assim, se você pensar num plano cartesiano que aqui é o eixo Y, faria até sentido, mas muitas vezes pensando na lógica, você parte daqui e desenha os seus pontos a partir desse lado esquerdo. Então, por isso que é um pouquinho mais complicado, mas é bem tranquilo. Por outro lado, é bem tranquilo depois que você entende a lógica por trás do sistema de coordenadas. Aí, eu vou salvar aqui minha função e vou aqui agora. Tá errado, vou pôr aqui GHT, aí beleza, acho que aí ele vai grid, size, eu pus side, né, side, length, e aqui é grid, side, T, é aqui, beleza, agora não tem nenhum erro de digitação, vamos dar um cargo teste, beleza, meus testes de coordenadas estão passando aqui. Bom, gente, era isso para hoje. Ficou grande a aula, acredito eu. Essa parte é um pouquinho chata de explicar. A gente ainda tem mais um pedaço do grid para explicar aqui, para fazer mais um vídeo. Mas a gente já está começando a trabalhar na conversão, montar o grid para a gente ter um jogo um pouquinho mais interessante para a gente trabalhar. Se você está gostando dessa série
não deixe de curtir o vídeo e se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Caso seja seu primeiro vídeo dessa série da Bev Engine, eu vou deixar um vídeo aqui do começo da playlist para você ir acompanhando e tem um outro vídeo aqui também, caso você já esteja acompanhando a série. Nos vemos por aí e até mais. Falou!